Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende do horário que você vai estar passando aqui pelas avenidas da internet. E como que vocês sabem, nosso papo é produtivo, protetor, provedor. Hoje nós estamos aqui com uma figura inusitada. É, papos polêmicos. Ele fala sobre corpo, alma, espírito, casamento. Sim, num papo bem disruptivo, fluido, quebrando tabus. Hoje eu estou aqui com o doutor, com o doutor Adonis Carnivale. E aí, Seja meu muito irmão? bem-vindo. Valeu, Jackson. Gratidão. Seja bem-vindo, você que tá aí. Aperte os cintos. O foguete vai decolar agora. E, mano, gratidão, parabéns aí pelo projeto. Promen, pelo Uau. papo. Como que chama aqui nosso podcast? Esse é o ProNamecast. Pronamecast. Muito massa. ProNamecast. Então, Pronamecast, nós vamos quebrar tudo com muito propósito, com Olha lá, produtividade, começou os para que você prós. tenha prosperidade. Ele é o homem dos pró, Uau. ele é o homem dos pró aí. E para começar, Adonis, nós quando falamos de nós falamos de problemas, nós falamos de propósito, nós falamos de processos. E eu vejo que você ultimamente rasga o verbo nas suas redes sociais, tem feito uma diferença muito grande. Quantas pessoas você tem alcançado por esse papo que não é tão carinhoso, mas muitas vezes chacoalha, tira o cara, faz o cara tirar a bunda do sofá e acordar, você joga um balde de água fria na cara do cara, assim, todos os dias com o que você fala. E quando eu falo de pró, o primeiro pró que vem à minha mente é, como falamos aqui nos bastidores anteriormente, o pró de problema. O pró de problema porque quando você detecta um problema, é um bom sinal. Dali para frente você vai detectar quais são os processos que você vai encontrar para resolver esses problemas. E, antes de tudo, eu quero que você se apresente para as pessoas que estão aí. Primeiro fala sobre qual a sua especialidade e o que, que tem a ver hoje a tua profissão com o reino, que faz completamente uma junção perfeita. Fala para quem está assistindo Que aí. massa, E mano. logo em seguida nós vamos falar sobre quais são os problemas que o Adonis hoje está resolvendo, quais soluções que ele oferece para o mundo aí. Que massa. Cara, eu não gosto de fazer uma apresentação modelo congresso, que apesar de hoje eu ser um cara que sou neurocientista, doutorado, sou fisiologista, enfim. Cara, eu gosto de falar que eu sou pai da Alice, esposo da Ludmila Carnevale, pai do Max, que é o Máximos, e sou um cara que, apesar da pouca idade, eu tenho certeza absoluta do que eu faço na Terra hoje está conectado com o meu propósito. Então eu vim aqui nessa Terra para primeiro colonizar ela com a cultura do reino. Uau. Esse é o meu primeiro propósito. Propósito. E o segundo é libertar um povo que está hoje escravo na mente, no corpo e no espírito. Assim como Moisés veio para libertar um povo, eu vejo que essa geração é uma geração de. Ao passo que nós estamos na era da informação, nós estamos na era da distração, nós estamos na era de pessoas jogando fora seus propósitos por conta de besteira, dopamina barata e etc. Então eu vim realmente nessa geração para libertar, como um libertador naquilo que eu faço. Obviamente que eu também sou escravo em algumas coisas, assim como todos nós somos, mas não quero aqui dizer que eu sou o Jesus, não, não é isso, longe disso. Mas eu acredito que esse é o caminho que eu vim trilhar na Terra. Uau. Então é isso que eu faço, Uau. cara, em suma. E aí, Uau. Adonis, o que você tem de, de certificação e etc? Isso aí nós vamos no decorrer do caminho. O mais importante é o que Isso é nós de falar aqui, menos. né? Isso é de menos. É, nós estamos Eu tenho uma vivendo. frase, desculpa até te Sim, pode cortar. falar. Ninguém tá nem aí pro teu currículo. Lembra disso. As pessoas hoje elas querem saber relacionado ao teu resultado. Então é aquele negócio. Ah, Dona, você acredita em mim? Eu acredito em dados e no seu resultado. A única coisa que eu acredito que é Deus. Eu acredito em Deus. Em você, traga-me os dados. Seres humanos têm que trazer os dados. Então, cara, ninguém tá nem aí pro nosso currículo, Jackson. A questão é, você pode ser o cara, eu conheço doutores, PhD, que são pica da galáxia. Só que o cara vai lá e não tem resultado, hein? Então, Perfeito. crie resultado. E depois você vai ver que se você que era um cara louco, vai virar gênio. Aí o que acontece com o papel, o que, que acontece com o canudo, com o diploma, você vai deixar ele numa gaveta porque o seu eu sou, quando o seu eu sou está clarificado, não tem papel que passe por cima de uma identidade clarificada, não é? Massa, E muito quando nós massa. falamos de propósito, você viu que o Adonis ele já pegou o pró na certa. Ele está falando de toda hora de um pró diferente, mas eu detecto um problema, como nós falamos anteriormente. Nós vamos falar de um problema e logo em seguida você vai ver que talvez o teu problema não é um problema impossível de resolver, porque o primeiro passo, quando você detecta um problema, é algo bom. Você vai dali para frente desenhar os teus processos. E hoje, por você falar de corpo, alma, espírito, algo que me chama muita Uhum. atenção,
Eu detecto que hoje nós estamos vivendo uma era onde as relações estão mancas. Ou seja, você está vendo pessoas, hoje, particularmente, se eu estiver errado, você me corrige. Nós estamos vivendo numa era da beleza, da estética, não tem nada de errado, inclusive falo muito sobre isso, mas nós estamos vendo relações mancas e pessoas com concepções mancas. Ou seja, um pé certo e outro torto. Em qual questão? Uma era de que os homens estão mais tempo dentro da academia, isso é bom, mais tempo dentro da barbearia, mais tempo comprando roupa, cuidando da imagem, só que não pode exceder muito a questão da estética sem cuidar dos outros platores. Nós estamos vivendo num momento onde tem muitos corpos fortes e mentes fracas. Uhum. E também tem muitas mentes fortes, por incrível que pareça, com o corpo fraco. O que você me diz desse problema que está acontecendo? Porque tem muitas pessoas que estão com shape sarado. Só que quando você senta para conversar, cara, essa embalagem tá linda demais, só que eu gostaria de ver mais conteúdo. Já tem outros que eles apresentam uma espiritualidade. Eu até costumo falar, e vocês me perdoem, mas às vezes eu descreio, de pastores gordos, barrigudos, com dente podre, falando tudo errado. Mas aí eu vejo que o cara tem uma certa espiritualidade, só que ele precisa alinhar aquele lado do corpo. Como que você lida com esse problema hoje? Como que você enxerga isso hoje, esse desalinhamento? Muito bacana, irmão. Também percebo isso aí. Pra mim é uma falta de plenitude no autoconhecimento. Como assim, Adonis? As pessoas, Jackson, hoje elas estão dotadas de excesso. E todo excesso ele esconde uma falta. Como assim? Vou explicar. Toda pessoa que tem um excesso em algo, seja ele qual for, estético, mental, emocional, espiritual, ela esconde uma falta, uma lacuna emocional dentro dela que ela quer sobrepor com esse algo. Muitas pessoas elas acabam sobrepondo com excesso de desejo carnal, excesso de açúcar, excesso de comida, excesso de pornografia, a pessoa que adultera, a pessoa que não consegue ficar na rua sem conversar, sem ficar olhando pra mulher, ou homem olhando, mulher olhando pra homem, vice-versa. Existem pessoas que exacerbam, por exemplo, em cuidar da estética, enfim, usar esteroide, ou a pessoa vai lá e só fica no espiritual, enfim, tudo isso ele esconde uma falta gigantesca que está relacionada no ponto de vista neurocientífico com uma necessidade de aprovação dos outros, com bloqueios emocionais, que é uma das paradas que a gente trata aí num dos meus treinamentos de desenvolvimento emocional com o MCE. Todo mundo esconde um bloqueio, todo mundo tem um bloqueio, inclusive eu. Qual que é o lance? O lance é que a cada desafio que a gente vive, esse desafio ele expõe certos bloqueios nossos. E aí, ao expor certos bloqueios, nós temos a oportunidade de, com a nossa consciência, ir lá e arrumar esses bloqueios. Desbloquear, ressignificar, destraumatizar e acionar a neuroplasticidade para que nós vivamos uma nova vida. Então, para ser bem objetivo, o que acontece é, na minha concepção, irmão, é que pessoas, elas estão querendo tapar algo dentro delas quando elas cometem esse excesso. Por quê? Porque quando nós fomos criados por Deus, e tá tudo bem se você que tá me vendo aí, acredita que você foi criado pelo macaco, pelo Big Bang, pelo acaso, pela ameba, não tem problema. Só que a pergunta que eu faço pra você é, vá lá e pergunte quem sou eu, de onde eu vim, e o que eu tô fazendo aqui na Terra e pra onde que eu vou. Pra quem que você vai perguntar? Pergunta pra ameba, pergunta pra ameba, pro macaco, pro Big Bang, pro acaso. Boa. Se nós sabemos, e eu sei, o Jackson sabe, que nós fomos criados por um Deus que é vivo hoje, a pergunta tem que ser para ele. E quando nós perguntamos para Deus, nós vemos que o desígnio dele para o ser humano na Terra, ele é simplesmente o quê? Nós somos uma tríade, corpo, mente e espírito. E aonde nós encontramos o propósito? Você falou muito bem que vem de um problema que nós estamos observando aqui. Nós encontramos desse autoconhecimento. Então, o pressuposto é, as pessoas estão vivendo isso porque elas não se conhecem. Elas não estão mergulhadas em si mesmas. Como que eu mergulho em mim de uma forma mais coesa? Olha para Jesus. Primeiro passo para você conseguir entender quem é você aqui na Terra é olhando para Jesus, porque ele é a figura primária que nós temos que seguir. Ele é a figura primária que nós temos que modelar e imitar. Sejamos pequenos cristos, que é o famoso cristão, né? Uau. E por mais que nós estejamos vivendo num momento, num cenário caótico, onde diversos problemas estão aflorando na sociedade, como crise de identidade, crise de sexualidade, diversas crises estão acontecendo. Eu costumo dizer, se eu estiver errado, também me corrija, que nós estamos vivendo no melhor momento da história. Eu tenho 35 anos de idade, não sei quantos anos você tem, mas eu 31. Tem 31. Nós estamos vivendo o melhor momento para se encontrar. Hoje eu estava de manhã numa mentoria que nós fazemos seleta,
E na hora que eu estava explicando para um dos mentorados, dizendo assim, olha, presta bem atenção sobre o retrovisor, e presta atenção sobre o que está sobre o para-brisa. Nós temos que olhar o quê? Para a parte maior e a menor é o retrovisor. Por falar em retrovisor, na hora que eu falei retrovisor, me veio uma sacada muito doida. Retrovisor, retrô. Ficou para trás. E quando fala de retrô, e juntando com o que eu estou falando aqui, que nós estamos vivendo o melhor momento para se reencontrar, é que tudo está voltando ao retrô. Se você for observar, carros estão vindo com design mais retrô, mais quadradinho com farol redondo. A indústria de móveis estão fazendo móveis mais rústicos. Os livros pessoas estão voltando a comprar livros físicos porque acha elegante abrir o livro e ficar lendo. Tudo está voltando ao retrô. E eu estou entendendo que Deus está encontrando um gargalo nisso para fazer as pessoas novamente se perguntar de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. E nunca essas perguntas estiveram tão mais acentuadas como hoje. Essa pergunta, quem eu sou, para onde eu vou. Eu acho até engraçado quando você fala assim, pergunta lá para a ameba, pergunta lá para o macaco, vai lá para perguntar. Ontem mesmo nós estávamos gravando aqui, e quando eu falei sobre ser imagem e semelhança, virou clichê, não virou? Uhum. Eu sou imagem e semelhança do Criador, virou clichê, mas não tem clichê melhor que todas as horas nós lembrarmos que somos imagem e semelhança do Criador. E eu dei um exemplo aqui. Quer saber mesmo que você é imagem e semelhança do Criador? Deus é o quê? Criador. Olha tudo que está à sua volta. Ele foi o Criador de tudo isso que está à sua volta. Terra, mar, animais, ok. Pega você, mãe de pet, pai de pet, que é um problema da sociedade agora, que mais à frente, se possível. Eu não sei se você tem pet em casa e não se ofendam com isso, mas agora estão substituindo... Isso eu tenho cara de quem tem pet em casa, irmão. Eu tenho cara de quem tem filho, irmão. Pet. Sim. Mas um bichinho de estimação, tá? Eu Mas, não sei, eu tô zoando sim, a galera que tem pet não aí. tem nenhum pet lá, não? Nunca. Não? Tá bom, mas tem pessoas que têm e ainda chamam de filho, né? Esses dias eu até me assustei. O excesso esconde uma falta. Esse é o problema. Exato. Tem problema não ter pet. Você é contra ter pet? Não. Mas, mano, você tá fazendo aniversário pro seu cachorro, você tá metendo Velório bebê pro reborn, cachorro. velório. Mano, Não, nós metendo um estamos- cachorro no shopping, velho, dando comida de gente pra cachorro. Você tá fudendo o cachorro, irmão. Esse é a verdade. Só pra você ter ideia, eu saí com a minha esposa do apartamento agora esses dias. Uma mulher linda passando e falou assim, qual que era o nome? Me lembra aí, você lembra do nome, amor? Não lembra? O nome era tipo assim... Astolfo. Não, Tipo Astolfo. Mariana, vem aqui. Aí eu pensei, a filhinha dela vai sair de dentro do carro. Não, saiu uma cadelinha, ela abraçou e beijou e tal. Top. Então, o que acontece? Tá tendo um problema muito sério de crise de identidade, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Só que, contudo, quando eu falo isso, as pessoas na hora, eita, eu nunca pensei por esse ângulo. Eu falei pro cara aqui, numa das entrevistas, eu falei assim, pega um casal de cachorros, solta numa selva e volta lá daqui a 30 anos e veja o que foi construído. Nada. Tá a selva virgem novamente. Pega um homem e uma mulher, coloca lá um homem e uma mulher, tá? Um homem e uma mulher, pega essa, depois nós vamos destrinchar melhor. Por que eu estou frisando? Um homem e uma mulher, coloca lá na selva e volta daqui a 30 anos. O que vai ter lá, Adonis? Daqui a 30 anos. Vão ter coisas diferentes, no mínimo. Vai ter uma cidade construída, cara, em 30 anos. Você viu o que aconteceu? Dubai tem só 60 anos. A parte nobre de Dubai, 60 anos. Foram homens que fizeram aquilo, homens e mulheres que fizeram aquilo. Então, quando nós falamos assim, olha, quer lembrar que você é a imagem e semelhança do Criador? Lembra do que você faz e o que um animal faz. Quais são as habilidades inatas que nós temos que prova que nós somos imagem e semelhança do Criador. E quando eu falo desse exemplo, coloca um homem e uma mulher no meio de uma selva, volta lá daqui a 30 anos, tem uma cidade construída. Coloca 2 homens, não vai ser a mesma coisa. Coloca 2 mulheres, não vai ser a mesma coisa. Coloca um casal de pet, não vai ser a mesma coisa. E lembrando, irmão, que Deus ele faz tudo com um porquê. E até o 6º dia, quando ele cria o homem, no 7º ele desfruta, né? Que o descanso na palavra hebraica quer dizer desfrute. Tudo que ele cria é para pressupor a sobrevivência e para servir aquele que é criado no dia posterior. Então você vê ele separando céu e terra, você vê ele separando água, terra, você vê ele criando sol, lua, são os luminares, você vê ele criando as plantas, as árvores, as árvores frutíferas, você vê ele criando os animais e você vê ele criando o homem. Ou seja, a última escala de criação, inclusive nós fomos criados depois do anjo, e diga de passagem, já percebi que você pensa igual a mim, que todo homem precisa de uma grande mulher, a mulher foi criada após o homem. Ela é a obra-prima da criação.
Você imagina se nós tivéssemos que conviver só eu e você, Jackson? Aí não ia dar certo. Eu sei que essa Não, barbona nem aí, a pau, não, mano. não dá, né? Por isso que pegou a costela do homem e fez Aham. a mulher, Eva. E ainda Deus foi lá e fez a primeira anestesia. Eu tava brincando com a minha esposa, ela fez uma cirurgia de nariz agora essa semana. Baratinha, rapaz. Tem que ver que coisa linda. Mas ficou bom. E aí ela fez uma anestesia, né, irmão? E a gente tava viajando isso aí, cara, no quarto. Meu amor, primeira anestesia quem fez foi Deus, em Adão, porque deitou ele costela. lá, deu anestesia, pegou a costela e da costela ele criou Eva. E aí tem um símbolo muito poderoso. Dois aqui para eu encerrar no que eu tô falando. O primeiro é, tudo que Deus cria antes é para servir aquilo que vem depois. Então presta atenção, todas as gerações, você falou de Dubai, mas a gente só conseguiu ter esse avanço tecnológico em Dubai, 60 anos, porque todas as outras gerações elas foram compilando conhecimentos para poder ter uma construção daquela assombrosa em apenas 60 anos. Só que se a gente pegasse um homem agora, sozinho, e uma mulher juntos, para construir uma cidade como Dubai, sem acesso a nenhuma tecnologia que veio anterior a nós, ia demorar milênios, igual Exato. aconteceu. Então, assim, tudo é para servir. Até a geração anterior, ela serve para servir a nossa geração. E nós estamos aqui para servir a próxima geração que a gente viu, que nós vemos através das evidências científicas que é mais abobada do que a nossa. Então, a primeira vez que a próxima geração ela é menos inteligente do que a anterior foi agora, na última geração, que foi nascidos em 2015, se você não sabe. Minha filha, inclusive, é nascida em 2015, só que ela é baita inteligente, a menininha. Só que é a primeira vez que nós não temos nós começamos a ter um pêndulo para começar negativo. Adonis, de onde que vem isso? Vem de que as pessoas acham que nós estávamos evoluindo, mas nós não estávamos evoluindo. Como assim, Adonis? Nós estamos involuindo. É daqui para pior. Adonis, onde você quer chegar? Deus é criador de todas as coisas? Você concorda comigo? Concordo. Ele é perfeito, poderoso, Total. soberano. Total. Ok. Como que ele vai criar um bagulho que vai precisar evoluir? Não tem Sim. como. Então, como que Deus vai criar algo que ainda vai ter milênios para evolução? Não. Deus já criou perfeito. Qual que é o problema? Nós começamos a decrescer. Boa, Tanto é que cara. você vê alguns caras lá da Bíblia, lá do Velho Testamento, em Gênesis, em Rod, Tubal-Caim, que são caras que fizeram coisas malucas. Tipo assim, Tubal-Caim criou, através do cobre, ele criou flauta. Fez instrumento através do cobre. Eu truco aqui, alguém dá conta aqui, ó. Te dá aqui, te dou 1000 anos pra você mexer no cobre e criar uma flauta. Não tem como. Esses caras sabiam alguma coisa que nós não sabíamos. Eles acessaram o quê? Adão e Eva não comeu fruto. Não caiu porque comeu fruto. Eles acessaram o conhecimento. Todo o conhecimento do bem e do mal. Então eles trocaram por uma coisa que não é um simples maçã, um fruto que nem fala o nome do fruto. Mas eles trocaram por conta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles chegaram com acesso violento. Esses caras voavam. Porra, Nimrod construiu uma torre de 2.400 metros, mano. Aí você Que é pega a Torre de Babel. metros, os caras acham que é a top. Mano, os caras não estão dando conta de construir uma torre de 500 metros. Que é aquela torre do Senna, que vai ser construído pelo galera do FG lá na Balneário Camboriú, vai ser a maior torre do mundo. Hoje, a maior torre do mundo tá lá em Dubai. Só que o Brasil já tá com o projeto, tá começando a construir lá em Senna Camboriú, Tower, né? chama em Balneário Camboriú, que é uma torre de 500 metros. Só que você tem que ver o rolê que é para você manter uma torre em pé de 500 metros. O tanto de estrutura que tem que fazer, de tecnologia que tem que gerar. Agora, a pergunta é, como que um cara lá em Gênesis, mano, no começo da humanidade, algumas centenas, milhares de anos após a chegada de Adão, tudo bem. Mas como que esse cara construiu uma torre de 2.400 metros? Uau. Quase tocando o céu, que Deus teve que confundir as línguas de todo mundo, senão os caras iam tocar o louco. Que aí foi quando ele expandiu as línguas. Enfim, tudo isso quer dizer o quê? Que nós não estamos evoluindo, nós estamos involuindo. Então, olha que loucura. Você começou, que a gente conversou nos bastidores sobre isso, eu também concordo com você. Isso é sinal do final do tempo. Por quê? Que porra é essa de bebê reborn, mano? Que porra é essa de gente querer dar nome de humano pra pet? Que bagaça é essa do cara falar assim, hoje eu tô me sentindo um cachorro, amanhã eu tô me sentindo um lobinho? Que conversa fiada é essa, irmão? Doideira. Isso chama transtorno mental grave. Eu Exato. estudo isso lá no ambulatório de primeiro episódio psicótico. É esquizofrenia. Esquizofrenia é transtorno psicótico. A pessoa vê e acha coisas e todo mundo tem que normalizar. Não, aí tem que ter pessoas lúcidas pra falar assim, eu não sou contra você, bem. Você faz o que você quiser com a sua loucura. Só que eu não preciso concordar com você. Eu te respeito, só que eu não concordo. Respeitosamente eu não concordo. Enfim, relacionado ao código da mulher. Por que o Deus tirou da costela? Para que nós entendamos que a mulher não tem que estar à frente do homem, muito menos atrás, nem embaixo, nem em cima. A mulher está do lado. Submissa. Isso, Sobre na a mesma missão. Do lado, parceira,
Por exemplo, eu tenho minha esposa. Nós estamos juntos há 12 anos, casados. Graças a Deus. Eu era um bosta antes de conhecer aquela mulher. Hoje eu sou mal ou menos. Tô começando a ficar homem agora, com 30 anos. Mas eu era um moleque quando eu conheci ela com 19 anos, entendeu? Ai, ai. Então ela mudou a minha vida. Como assim, Adonis? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Quem que é o cara que fez todas as coisas que você tem hoje, Adonis? É um cara que é marido da Ludmilla, não é nem um Adonis. Primeiro, é um cara que é marido da Ludmilla. E quem colocou a Ludmilla na sua vida? Com certeza foi o Deus vivo. E ponto. Casamento é o maior aprendizado da nossa E vida. ponto. Irmão. E quando nós falamos de casamento, tem pano pra manga. Sabe por quê? Eu falo assim, você entraria numa faculdade da qual você nunca pegaria o canudo? Casamento é justamente uma faculdade onde você nunca será formado. Eu nunca serei totalmente especialista na minha esposa, ela nunca será especialista Massa. em mim. E quando fala sobre casamento, eu sempre gosto de fazer esse trocadilho, cara. Pega a palavra case, americano, case de sucesso. Como que se escreve case? Case. C-A, case. Eu sempre faço esse trocadilho. Quer ter case de sucesso? Case. Os dois se escrevem igual. Case e case. É escrito Ele curte igual, essas mano. loucuras. Você já viu essa parada, mano? Acabei de ver, No caralho. meu maior- Nunca que eu vi Acabou de ver. na sua cabeça. Então você tá entendendo? Mas faz Quer sentido, ter- mano. Quer ter case Ele de é brabo. sucesso? Case. Você compartilha essas pilhas com a sua esposa? Mano, ela ficou pira- doida depois disso daí, entendeu? Ela, Eu curti, mano, essa é linha muito também, louco, gostei. é muito louco. O meu maior case de sucesso e o maior case de você bonitão que tá sentado aí, que fica todo papo que pegou uma hoje, amanhã e tal. Mano, não tem por que se orgulhar de plantar em várias terras e não colher em lugar nenhum. E é um lifestyle, tipo, mano, É. desde pequeno, se você for ver, Adonis, desde a escola lá, não sei se você estudou em escola pública, mas eu estudei em escola pública, eu sempre vi esse lance. Cara, nós vamos chegar no assunto casamento, mas para chegar nesse assunto eu tenho que dar uma voltinha ali atrás. Desde o tempo da escola pública, uma grande maioria da molecada, gostava de se espelhar no cara que era o que mais pegava as menininhas, no mais rebelde. Eu nunca vi ninguém dizendo assim, nossa, paga um pau pra aquele cara lá de oclinho CDF. Ninguém quer pagar pau pra quem é o mais inteligente, o mais sábio. Então você vê nos dias de hoje, homens com seus 30, 40, 50 anos de idade, ainda naquela pira de molequinho de quinta série. Pegando, desculpa a expressão, nós estamos entre adultos aqui, gozando em tudo quanto é lugar. Plantando semente em lugares onde não vai colher, ou quando colhe algo, colhe filhos que não reconhece como pai, e isso é um problema que está cada vez generalizando. E fora, além dessa modinha de pega, 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 e que casamento associam com corda no pescoço, desde sempre, eu acredito que você também já ouviu isso. Vai casar, associa-se com corda no pescoço, associa-se Prisão. com prisão. E nós estamos vindo num papo disruptivo, eu vejo você falando da tua esposa, eu aqui, se eu for falar da minha esposa também, aí você não fala mais, porque eu vou usar o resto da tarde aqui só para falar dos benefícios que tem o casamento. Mas o que eu quero dizer é que quando você mete o pé e fala sobre casamento, você se torna um extraterrestre. Não é normal você ter uma mulher, não é normal você ser homem de uma só mulher, não é normal, não é normal. E nós, como estávamos falando anteriormente, de trazer por retrô, o que era normal no passado? O homem, a mulher e a tua prole. O homem, a mulher e a tua prole, isso ia gerando gerações, gerações. Outra sacada que eu gosto de usar bastante também, sucesso. A palavra sucesso vem de suceder, e eu só tenho sucesso de verdade quando eu gero sucessores, que são os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Multiplicar talento. Vão multiplicando. E aí, quando fala de casamento hoje, na tua visão panorâmica, com toda a sua sapiência, hoje, o que você detecta que é o maior problema na sociedade quando se fala de casamento? Inclusive, eu vi um post seu falando sobre, não vou citar nomes, tá? Sobre divórcios fakes com estratégias de marketing, casais liberais. Ó, amor, vou dar uma voltinha, você pode dar uma voltinha lá, depois a gente se encontra em casa. Tá vindo uma onda aí de casamentos modernos dessa forma. E o que você me diz quando se fala de casamento, num macro, assim, o tema casamento? Mano, eu vou te puxar 2 pontos aqui, porque pode ser uma aula de neurociência aqui. Mas a primeira parada, cara, relacionada a tudo que eu vejo de casamento é... As pessoas, elas não conseguem... Existem 3 tipos de relacionamento. Relacionamento comigo mesmo, relacionamento com o outro e relacionamento vertical. Então tem um relacionamento para dentro, relacionamento horizontal, relacionamento vertical. As pessoas, elas têm um maior problema das pessoas. Hoje é o problema de relacionamento. Boa. Todo tipo de problema que existe, você quer o cara que gosta da palavra com pró, problema que existe é problema de relacionamento. O maior problema que existe, as pessoas não conseguem relacionar consigo mesmas. Se eu não consigo relacionar comigo mesmo, eu não me conheço, eu não identifico meus bloqueios, eu não estou em outro nível, eu não busco performance,
eu procrastino, eu vivo uma vida de dopamina barata. O que acontece? Quando eu vou me relacionar com o outro é um outro mundo. Eu não dou conta de lidar com a frustração e com os problemas que o outro vai me gerar, porque eu não dou conta de lidar com os meus. E aí, quem que é o culpado de tudo isso, dos meus problemas? História em Deus. Joga pra Deus. Então, por que morre tanta gente? Os ateus falam, Deus é mal, não sei o que lá. E por que os caras que é crente não estoura? Porque o sol e a sombra nasceu pra todos. É isso que os caras têm que entender. Só que o seguinte, mano. Quando nós entendemos que o maior problema é um relacionamento comigo mesmo, por que os casamentos dão errado? Porque as pessoas elas não se conhecem, elas não sabem lidar com outras pessoas. O problema é de comunicação. Primeira comunicação comigo. E a primeira comunicação que eu tenho que resolver não é a comunicação não verbal, não é a comunicação relacionada à minha expressão facial, não é a comunicação meu diálogo interno, não é nem isso. É a comunicação com o meu inconsciente. As pessoas não entendem que os bloqueios dela estão fodendo a vida dela em todos os aspectos. Por exemplo, no relacionamento conjugal. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que um homem... Eu já fui assim, mano. Eu já fui bunda mole. Por que eu falo com tanta ira? Porque eu já fui esse trouxa. Eu já fui esse otário. Que eu descobri que o que eu fazia... Por exemplo, eu fui treinado por eu sou um cara de uma família pobre. Meu pai era motorista e minha mãe cozinheira de escola pública. Meu pai, macumbeiro, dono de um centro de umbanda. Qual que foi meu treinamento? Aos 4 anos fui apresentado a pornografia, eu sou o 7º filho de 8 irmãos, sou o 7º filho, só que eu morava com 2 mulheres, minha mãe e mais 2 irmãs. E meu pai. Meu quarto, ele era aberto, tinha 4 pôster de mulher pelada com 4 anos, cheio de revista. Meu filho ser homem. Pornografia, tô ensinando meu filho a ser homem. E aí é o seguinte, era uma pressão na minha casa. Se você não perder a virgindade até os 12 anos, eu vou te levar num puteiro. Se você não... homem que tem uma mulher só é viado... Eu prefiro ter um filho morto que um filho viado. Às vezes você ouviu essas paradas. O que isso foi na minha cabeça? Programa. Eu chamo de programa operacional do nosso cérebro. Por exemplo, na minha imersão eu ensino mais isso de uma forma profunda, que é o MCE, no assunto de neurociência. Mas é um programa de repetição. Tudo que eu ouço repetidamente cria o quê? Cria um programa, uma crença aqui no meu cérebro. Exato. E aí qual que era a minha crença? Opa, papai já me abandona. Papai já me rejeita. De que forma? Meu pai era... Ele estava lá. Ele não saiu de casa. Ele estava lá na minha infância. Mas ele não estava presente. Então, o que eu sofri na minha infância, do ponto de vista para com o paterno? Rejeição presente. Então, eu tinha essa parada. O que eu queria fazer? Chamar a atenção do meu pai. A todo momento, a todo custo. Eu queria, então, a todo momento chamar a atenção. Por que eu sou um cara que sou carismático? Por que eu sou um cara que eu sou legal? Porque eu tive que desenvolver essa parada, porque no final eu sempre queria chamar a atenção de papai. Então, é o seguinte... Tem pessoas que estão vivendo isso aí ainda e eu tô te dando um código aqui da minha vida que eu só peguei depois dos meus 27 anos, filho. Depois de mestrado, doutorado na mão, lendo mais de 5 mil artigos na minha vida. Presta atenção, já mentorando mais de 50 mil pessoas. O que você tem que entender? Sabe como que eu vivia, mano? Só com problema em relacionamento. Eu era esse cara que não acreditava em casamento. Por que eu falo com tanta pujança de casamento sobre a minha esposa? Sobre o casamento de 12 anos da minha vida hoje. É o casamento que mudou minha vida, mano. Eu era o cara que não dava conta de ficar com uma mulher só. Eu tinha 6, 7 namoradas. Eu fui noivo de mulheres que eu traía. Eu tinha relacionamento com várias mulheres ao mesmo tempo. E tudo isso no final era pra quê? Porque eu era um bunda mole do inseguro por conta de um problema que eu não tinha resolvido paterno. E isso também junta que eu era um cara ateu por conta disso. Porque eu tinha um problema paterno, eu era um cara ateu. Se eu tenho um problema com meu pai terrestre, como que eu vou aceitar um pai celestial na minha vida? Eu nem vejo. Não tem como. Se meu pai celeste foi um bunda mole, se meu pai terrestre foi um bunda mole, é um cara que com 18 anos eu via meus amigos ganhando apartamento e carro, eu ganhei uma dívida de 380 mil. Ele abriu uma empresa com meu nome aos 15 anos, me emancipou, nem sabia o que era emancipação, nem sabia o que era empresa. Quando eu fui ver, com 19 anos, eu tive uma moto apreendida, e eu fui ver essa moto apreendida, era o único trem que eu tinha na minha vida. Fui ver, eu tinha 380 mil, 14 de dívida trabalhista no meu nome. Então, enquanto muita gente às vezes começa no positivo, na vida, ou até no 0 a 0, eu comecei no negativo, irmão, menos 400 mil, 14 de dívida trabalhista, conta congelada. Adonis, como que você fez pra se virar? Eu tive que resolver problema de inconsciência. Então, Adonis, onde tá o primeiro problema no casamento? Tá nos seus bloqueios, velho. Então, eu era um cara que eu não dava conta de ficar com uma mulher só. Por quê? Porque eu queria inconscientemente, mano, buscar aprovação nas mulheres, só que ao mesmo tempo mostrar, aqui, papai, me veja agora. Papai. Olha aqui, papai, tô provando pra você, eu sou do jeito que você queria. Olha aqui o tanto de mulher que eu tenho. Agora você me aceita? Velho, tem você, às vezes tá me vendo aqui, você tá vivendo essa desgraça, moço. Você é um bunda mole, mano. Você é bunda mole demais, você é moleque. Como assim? Se você não sabe, você cresceu, seu corpo vai até na academia e toma bombinha, né?
Só que sua mente, nessa área do relacionamento, às vezes é uma mente de uma criança de 6 anos, abandonada pelo pai, pela mamãe, rejeitada, com necessidade de validação. E é por isso que uma mulher te dá um olhar e você não aguenta assim, ai, eu preciso paquerar ela. É por isso que você não consegue ficar com só uma pessoa. É por isso que você tem que ir lá e trepar com um monte de mulher pra você se sentir validado. E você não sabe que o cara mais importante de toda a história da humanidade, que é Jesus, já te validou, te autorizou desde o início. Então é isso que você precisa entender. Primeiro ponto do casamento, então, resolva seus bloqueios. Nós poderíamos entrar aqui em tudo, comunicação, análise de perfil comportamental, temperamento, não podíamos falar de tudo, eu vou falar só de bloqueio. Dá vontade de tirar as câmeras aqui, já chamar o pessoal pra fazer uma imersão, cara. Isso. É muito Só sobre isso, é uma baita da imersão. Você tá louco. O segundo ponto, irmão, é relacionado à dopamina. Por quê? Se você for analisar neurologicamente, Jackson, nós temos o nosso cérebro voltado para novidade, voltado para motivação e voltado sempre para o novo. Prazer imediato, que é a dopamina barata e a dopamina cara. Então, o que é a dopamina barata? São as coisas que a gente faz que trazem para nós prazer imediato. Qual que é o problema dos casamentos hoje? Por que 52% dos casamentos hoje terminam em divórcio? Mais da metade. Que é o vídeo que você deve ter visto. É porque as pessoas elas não dão conta hoje de, por exemplo, começar um relacionamento e não transar. Qual que é o maior problema do seu relacionamento? Você transou antes de casar. Putz, Cê é louco. parece que você é de outra terra quando você fala isso, né? É, você é louco. E aí, Adonis, então você transou antes do casamento? Claro, mano, eu era ateu, era muito louco, eu casei com 20 anos, caralho. É claro que eu transei, eu não sabia desses bagulho que eu sabia hoje. Só que eu tive que me fuder pra poder virar homem nesse casamento. E às vezes pra você vai ser mais simples. Eu tive que me ferrar, eu tive que me esforçar no grau, Jackson, que você não tá entendendo. Onde eu tenho o meu problema? Meu problema tá meu espinho na carne, que Paulo fala. Cada um tem um. O meu tá nesse relacionamento, nesse rolê. Só que é o seguinte, todo bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. Então, peraí, eu tenho um propósito nisso pra ajudar homens, porque eu já passei porque você passou. Então, presta atenção. O que acontece no casamento quando você transa antes? Você começa a ter uma molécula chamada dopamina estourada. Aí você começa a ter a paixão. O problema é a paixão. E às vezes você não consegue ficar com o cônjuge, só ficar pulando de galho em galho, porque você tá apaixonado, apaixonada, e você só vive essa paixão. Por exemplo, a paixão ela dura quimicamente no nosso cérebro de 6 a 36 meses. Uma média de 6 meses a 2 anos e meio, 3 anos aproximadamente dura uma paixão. É mais ou menos o que dura os casamentos. Entre 3 a 5 anos. O período da paixão. O período da paixão. A pessoa não dá conta de sustentar o amor. O que é o amor? O amor é quando acaba a paixão, acaba a dopamina, acaba a novidade. É aquele negócio. No começo do relacionamento você transa 4 vezes por dia. No casamento você transa 2 vezes na semana e olha lá. O cara que é bom igual eu é quase todo dia. Quase segunda, quase terça, quase quarta, quase quinta, quase sexta, quase sábado, quase domingo. Tem que lançar um manual. Lança um manual, e-book ou lança uma imersão só disso. Só disso. E aí a galera tem que entender o que, Jackson? Aí eu já passo a palavra pra você que eu quero saber também a sua concepção. Você tem um relacionamento bem legal, você curte isso, já percebi que seu olho brilha quando fala de casamento. Tá doido. Eu acho um assunto muito importante. O lance é, mano, você tem que... O amor, ele é sacrificial, velho. O amor a gente tem que aprender com o cara que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, unigênito, para que nossos pecados fossem perdoados. É Jesus. O que acontece? Jesus nos amou, Deus nos amou. E o amor, ele é sacrifício. O amor dói. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Eu te amo, vou expressar meu sentimento. Para de ser trouxa, moço. O amor não é sentimento, amor é decisão. Então eu decido amar a minha esposa todos os dias, por mais que tenha dias que eu não quero. Por mais que eu tenha dias que eu não estou sentindo vontade de amá-la. Por mais que tenha dias que, na verdade, eu quero matá-la. Essa é a verdade do relacionamento, mano. E é aí que eu viro gente grande. Que é quando eu faço o que eu preciso fazer mesmo sem vontade. É isso na vida, irmão. Casamento só é uma puta de uma escola, de uma faculdade que você não recebe o canudo. Eu gostei da expressão que o Jackson usou. Só que você tem que entender, mano, que você decide isso. É igual quando você fala assim, eu decido cuidar do meu corpo, eu decido cuidar da minha mente, eu decido cuidar do meu espírito, eu não preciso sentir pra orar, porra. Se eu sou adulto, cacete, eu vou orar mesmo sem vontade. Se eu sou adulto, eu vou estudar mesmo sem vontade. A questão é, você é uma criança vivendo num corpo de adulto ou não? Você é um adulto vivendo numa mente de criança. Como que tá o seu rolê hoje? É isso que você tem que se perguntar. Às vezes pra você é igual o Paulo falou, é melhor você nem se relacionar. Porque se você for casar, você tem que entender que é um bagulho muito sério. Antes, você falou aí, eu vou pegar agora os ganchos de todos esses insights que você colocou aí. Eu gosto muito de pegar as palavras e desbravar elas. Se você pegar a palavra casamento,
Olha lá, pega a Deixa eu palavra ver. casamento e tira o O e põe o E no final, Adonis. O que que fica? Tira o O e põe o E. É, Casamente. casamente, Casamente. Peguei, casamente. vi. Pegou aí? Antes de casar, a parte de baixo, que são seus membros, a parte do prazer imediato, se invertessem esse polo, casassem a mente e depois conectassem a parte de baixo, a pior merda da sociedade, inclusive esse livro que eu escrevi aqui, ó, o pior negócio da sua vida. Está dizendo que o pior negócio da sua vida está num relacionamento precoce, onde você coloca a sobremesa antes da mesa, Massa. a sobremesa antes do alimento Principal. principal. E tá dizendo aqui que casamento é a base da sociedade, casamento é o seu case de sucesso, e a pior desgraça que existe na sociedade é essa gozada sem sacrifício. Como Pois é. tudo está sendo resolvido num clique, como você falou de prazeres imediatos, eu coletivizo, nós estamos o tempo todo no automático, se não percebemos, nós estamos procurando prazer o tempo todo, novidade o tempo todo, só que aí quando vem a questão de um dos frutos do Espírito Santo que eu mais amo, falar em línguas é legal, amar, ser bondoso, ok, mas tem um fruto do Espírito Santo que se chama domínio próprio. Domínio próprio. Se você não vive o domínio próprio, automaticamente você vive o demônio próprio. Por sinal, as duas palavras são muito parecidas. Nós estamos vendo muitas pessoas vivendo o demônio próprio, vivendo nos prazeres imediatos consecutivamente. Clica e resolve. Todo mundo está querendo resolver rápido. E se entendessem que para uma sociedade sadia só precisa consertar um negócio, que é simples, cara. Consertar o casamento. Quando nós estávamos falando aqui sobre problema, e você falando aqui, vindo vários insights o tempo todo na minha mente, não para um segundo. Eu até falei aqui antes de apertar o player, que nós temos que dar graças a Deus quando nós detectamos um problema. Se você não detectasse os problemas com a paternidade e os erros que foram instalados desde quando você estava lá na base, que era a tua casa, a tua família, se você não detectasse que era um problema, quem você seria hoje? Pois é. É o primeiro passo da transformação, é o reconhecimento. Reconhecer que Detectei tá o errado. problema, só que aí existe uma questão, aí vai abrir duas alas agora. Quando eu detecto um problema, aí vem duas perguntas. Esses problemas aconteceram para mim ou aconteceu comigo? São duas linhas muito diferentes. Aconteceu comigo, você se coloca na posição de vítima o tempo todo. Aconteceu comigo, tadinho de mim. É que. E fica procurando formas de se justificar, né? É que eu tive. Que meu pai foi embora, é que meu pai e minha mãe se separaram. Você fica dando justificativas pra não ter esforço de mudança. Agora, quando aconteceu para mim, eu entendo que eu vou ser um protagonista a partir de qual momento? Aconteceu para mim, eu assumo a responsabilidade. Aconteceu para mim, é um problema que agora eu tenho autonomia para resolver, como você falou, de decidir. Eu decido reconhecer que essa história, se eu der sequência a essa história de pornografia, de problemas no relacionamento, eu reconheço que se eu for o cara que dirige esse filme nessa mesma linha, eu não vou garantir sucessores. Eu não vou garantir um futuro promissor e próspero para a minha geração futura. Então eu tenho que detectar a partir de agora onde é o botãozinho que eu desligo. Porque, amigão, você que está aí, se você detectar que você se torna aquilo que você faz no automático, nós temos uma tendência o quê? Pecaminosa. O tempo todo. Se Você não você faz esforço não pra pecar, não né, precisa mano? fazer esforço. Eu digo assim, como você é neurocientista, com certeza entende também sobre frequência quântica e tudo mais. Ó, pega essa garrafa aqui, ó. Se eu soltar, vocês que estão assistindo aí, se eu soltar essa garrafa, ela vai para cima ou vai para baixo? Se eu soltar, ela cai. Nós estamos propensos à queda o tempo todo. E o nosso esforço está o quê? Em subir, em buscar as coisas do alto. Nós temos um esforço para isso, porque o nosso automático ele está o tempo todo propenso à queda. Eu levantei, se eu não tomar cuidado, se eu não decidir buscar os pró de progresso, eu vou associar os problemas que foram programados na minha mente, porque nós nascemos com diversos problemas à nossa volta. E eu digo que cada problema que nós temos são duas linhas também. Ou ele se tornará um problemático, ou ele vai pegar esses problemas para prosperar mediante eles. Aí entra a frase, né? Seus problemas, ou seja, seus bloqueios, têm intimidade com seus propósitos. Hoje, quando você fala assim sobre os seus problemas lá na base, casamento, Adonis, qual foi o ponto da virada? Você falou assim, olha, a partir de agora eu não aceito mais isso. Qual foi o dia? Apesar de que às vezes não tem um dia, é gradativo, né? Mas qual foi o dano pior que você teve assim, olha, eu não aceito mais isso na minha vida
eu não vou dar sequência a esse problema, seja com a pornografia, seja com os relacionamentos aleatórios. Qual foi o dia que você... Irmão, é uma construção com Deus, né? Mas assim, quando você fala o chega, é quando você vê a sua vida e fala, mano, pra onde eu tô indo, onde que eu tô, e dá uma bosta. Então o lance vai parar onde? No autogoverno. Existe o dia do chega. Só que você tem um dia do chega pra um montão de coisa. Você tem que entender. Você quer ser bom no relacionamento? Quero casar. Quero fazer qualquer coisa. Quero prosperar. Quero ser mais produtivo. Quero vencer a procrastinação. Quero melhorar minha saúde. Quero fazer dinheiro. Quero fazer um podcast. Qualquer coisa, irmão, que você vai ter que fazer. Você tem que entender que você tem que governar. Pronto. Você tem que se governar. É o que você falou do domínio próprio. O fruto do espírito mais brabo é o domínio próprio. Esse realmente é o fruto do espírito porque ele mexe e molda o teu caráter, mano. E aí vocês parecem mais com Cristo. Pronto, mano. Então, Adonis, eu quero atingir meu dia do chega. O dia do seu chega vai chegar quando você começar a falar assim, eu preciso governar a primeira terra que foi me dada. Deus falou pra você governar a terra, só que você esqueceu que você foi feito de terra, pegou? Então você tem que governar aquilo que são seus desejos carnais. Os desejos que aparecem no seu corpo, que são desejos mais proeminentes, são desejos pecaminosos. Então, ao passo que você exerce o autogoverno, você começa a encontrar um momento de fazer assim, eu não admito mais isso na minha vida. E aí, mano, entra uma série de aspectos. Entra você entender quem você é, entra você começar a entrar em movimento e perceber o seu propósito na Terra. Entra em você, primeiro passo, eu tenho 5 passos para mudança humana. Qualquer pessoa muda nesses 5 passos. Eu mudei, minha vida foi um pouco ruim no começo, eu consegui mudar, eu ensino todo mundo a mudar através de 5 passos neurológicos. Primeiro passo que você falou, reconhecer os problemas que eu tenho. Reconhecer aquilo que eu tenho de errado. Afinal de contas, se você não reconhece, você não vê que algo está errado, para que eu vou mudar? Eu posso manter da mesma forma. Então, o primeiro é reconhecer. O segundo ponto é destraumatizar. Aqui está um ponto da psicoterapia cognitiva e da neurociência que muita gente pula. Muita gente ela quer logo ressignificar e começar a achar que o problema que ela tem que resolver na força do braço. O problema é que ela não limpa a camada inconsciente. E aqui que tá o rolê, velho. Se você não limpar a camada inconsciente, você vai continuar cometendo os mesmos erros sempre. É aquela pessoa que, de novo, ela tá num relacionamento conjugal, vamos trazer esse exemplo, e ela é traída ou ela é abusada, ela não entende que ela é o receptor perfeito ou a fechadura perfeita para aquela chave entrar. Ela que atrai esse tipo de pessoa tóxica. Não é a pessoa que é tóxica, é você que se apresenta para pessoas tóxicas. Elas te atraem. E da mesma forma uma outra pessoa que tem um outro problema. Enfim, aonde você quer chegar, Adonis? Então não pule a camada inconsciente da destraumatização. Esse é um ponto importante, que é o desbloqueio, a destraumatização na psicoterapia cognitiva. Eles têm vários métodos para fazer isso, são simples e eles te avançam 10 anos de terapia, tá? Em um dia, em um segundo, em um minuto. Terceiro, ressignificar, quer dar um novo significado. Como que eu mudo aquilo que eu vivi? Eu ranquei de dentro o sentimento, o rancor, a falta de perdão, e eu sobrepujo aquilo com uma ressignificação. O que é ressignificar? Eu tenho memórias. Às vezes essa memória aqui, ó, nós dois estamos criando uma memória nova. Nós estamos aqui nesse podcast, daqui 10 anos nós dois vamos lembrar disso. Perfeito. Às vezes não de formas certas, não de formas iguais. Porque você tem seus filtros cerebrais, eu tenho os meus, visões de mundo, e automaticamente você vai ter um significado para isso, eu vou ter outro. Só que a mesma memória, pessoas diferentes vão ter significados diferentes sobre essa memória. Esse que é o rolê. Vou dar um exemplo aqui que fica nítido. Você estudou em escola pública, eu também estudei. Nós temos quase a mesma idade. 31, 35, mesma idade. Então, você, na nossa época, acho que foi criado o bullying. Acho que foi na nossa época criado o bullying. Vixe, eu fui vítima desse trem aí, cara. Pois é. Demais. Então, era na nossa época, tinha um bullying. E aí, mano, o que acontecia? Eu sei que tem pessoas comigo que eram zoadas, assim como eu era, só que pra mim, pelo Adonis, só brincar e zoar pessoas que eu gostava, que eram amigos, que estavam no meu círculo de amizade pessoal, quando eu era zoado, eu sentia querido por aquele grupo. Agora existem outras pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, mesma memória, ser zoado, mas elas ressignificaram de uma outra forma, significaram de uma outra forma. Então isso é significado que você dá para uma memória. Dependendo dos seus filtros de vida, sua visão de mundo pode ser positiva e negativa. Enfim, depois que você reconheceu o problema, destraumatizou, você muda o significado dele. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter que gerar neuroplasticidade, neuroprogramar o seu cérebro através de esferas subconscientes
e depois instalar hábitos. Assim você muda qualquer pessoa. Você é pobre, velho. Você não é pobre de dinheiro, você é improdutivo, mas você muda o que você quiser com esses 5 passos. pilares. Esses são 5 passos para qualquer mudança de mentalidade, mudança de pessoa. É uma pessoa que você transforma um mendigo no multimilionário, mudando esses 5 passos aqui. Por quê? Foi comigo, um ex-pobre que se tornou um multimilionário. Hoje tem múltiplas empresas, hoje é dono de um ecossistema, através do quê? Desse passo a passo aqui, que eu vivi, com todo o meu ecossistema validado, com meus mentorados e todos os meus alunos, que funciona. Então, cara, quero mudar, preciso dar o chega. Você tem que ter o passo a passo. E detalhe, você deve viver isso. Quando você fala, Jackson, relacionado à questão do mano, nós temos que ter o casamento e tal. Eu olho e falo assim, mano, parece fácil quando o André fala. Por isso que eu gosto de trazer Não, vamos real. falar disso aí, inclusive. Que é o quê? Que é tipo assim, mano, por mais que eu tenha vencido a pornografia, vira e mexe, eu tenho vontade de bater punheta, mano. Presta atenção, vou te mandar real, que as pessoas não dão conta, é aqui dentro do meu olho, mano. É normal, mano. Eu venci, eu sou casado, eu tenho vontade de comer outras mulheres, mano. Pronto. Você qual é essa dificuldade de falar a verdade? Só que é o seguinte, é o domínio próprio. Aí, o que é o jogo que você tem que fazer? Você tem que conhecer que você já tem uma trilha neural sobre isso. Às vezes, pra mim é mulher, pra você é droga. Boa. Às vezes, pra você dá a bunda, velho. Sei lá, moço. É só pra dar um choque no cérebro dela. Vamos voltar agora, dos caras que estão vendo, é nóis. Eu não sei pra que... Corta, ele fica doido. O Joãozinho ficou feliz lá no final, lá atrás. O que acontece? Eu não sei qual que é o seu. Às vezes é usar maconha, às vezes é beber, às vezes é adulterar. Às vezes é fazer alguma coisa errada, irmão, que você sabe que é errado. Às vezes é comer demais. Eu não sei qual que é a sua trilha, mas todos nós temos um espinho na carne. Todos nós. Então o negócio é o seguinte, é entender que o dia do chega, o dia da sua conversão, o dia que você conhece a Jesus, as coisas não vão mudar da noite pro dia, mano. Você vai ter que entrar numa jornada de noia. Jornada de mudança de mentalidade. E aí que tá. Adonis, hoje você é o quê? Eu sou consciente dos meus problemas. Então, uma vez vencido, sempre vencido? Não, demônio que saiu, ele volta mais forte depois, você cai de novo 7 vezes. Porra, mano, você é louco. Então, o que você tem que entender? Sempre vai estar aí. Esse espinho na carne sempre vai estar. Cabe a você ouvir o que o Jacques tá falando, o que eu tô falando, e se fortalecer. Casar é bom pra caralho, mas tem dia que é difícil. Então você já vai preparado, que não tem anjo tocando harpa, irmão. Quando você chega na sua casa quarta-feira à noite, cheio de BO pra resolver, com conta e boleto alto pra pagar. Só que tem, sabe o quê? Tem a decisão de amar. Tem a decisão de deixar um legado. De ser bem sucedido. De uma vez por todas, fazer igual a árvore que vinga, que dá frutos. No propósito certo. Com a performance certa. Pra prosperar. A prosperidade é natural, mano. As pessoas que não estão prosperando, não estão crescendo, elas são antinaturais. Toma aí na sua cara essa E a pobreza que é uma resistência, né? Pois é, mano. Que mano, doideira. me fala seu casamento Que aí. Qual doideira. foi o maior aprendizado que você teve no casamento? No casamento? Um ping-pong, você é um cara massa. No aí. casamento, mudança geográfica. Eu costumo dizer que quando você casa, como é o maior desafio que tem na vida de um homem. Desafio esse da qual os meninos correm sempre. Pois é. O tempo todo está correndo desse desafio, por quê? É uma faculdade que nós sabemos que nós não sairemos formados. E é uma academia contínua. Casamento é uma academia emocional, espiritual e física. Para você conduzir um casamento, você tem que ter todas as esferas alinhadas. E quando se fala de desafio no casamento, o primeiro choque, tanto que hoje nós temos uma imersão que fala sobre isso, case a mente. Por que, Jackson, que você queria casar com os seus 19 anos? Posso ser bem claro? Primeiro passo de tudo, que um menino que está com os hormônios cheios de demônios, a flor da pele, o que ele quer? Ele pensa em construir uma família? Pensa, bonitinho, eu vim de igreja, berço evangélico, não foi igual a tua história. Que massa, mano. Mas olha lá, o primeiro pensamento é que eu quero fazer sexo. Não, depois que eu casar eu posso transar. Eu vou, Isso é brabo. eu vou transar, fazer esse trem todo dia e toda hora. Primeiro ponto. Só que quando você fala qual o maior desafio, foi quando foi ver as diferenças da pessoa. Nem sempre tua mulher quer o que você quer. É isso aí. Nem sempre, não, muitas das vezes. Eu quero e ela não quer. Ela quer e eu não quero. Como que duas pessoas que vieram de duas genealogias diferentes, tipo sanguíneo diferente, 2 rios diferentes, se encontram num lugar e falam assim, vamos viver juntos até que a morte separe?
Quando eu tive o choque com essa mensagem, eu prometi lá, é até que a morte os separe. Olha agora o que essa mulher falou pra mim, mano. Eu quero ir embora agora. Olha só como que ela. Mano, bem no começo, que tem aquelas tretinhas, e ainda mais quando o caso vai morar no quintal dos sogros, que foi o meu caso. Uhum. Aí é pior ainda, né, irmão? Que se você casa e mora perto dos pais, é uma dica que eu falo, sabe, cara? Pega e zarpa, vai construir sua vida longe. Tanto que as maiores recomendações dos homens que prosperaram na vida, sempre você vai ver que ele saiu, teve uma grande mudança geográfica. Eu casei e estive dentro de um âmbito, eu que saí de um território e fui pro território deles. Então foi se chocar com a família, foi se chocar com as indiferenças. O maior choque foi o mental. Tanto que desse maior problema nós desenvolvemos esse método que é o case e a mente. Quando nós fomos lidar com as diferenças. Eu quero, mas ela não quer, ela quer, mas eu não quero. O primeiro choque que qualquer homem casado tem é quando tem essas diferenças. Não tem um marco. O maior choque que eu levei não tem um marco. Vai lidar com as diferenças diariamente. Lidar né? com as diferenças. E eu digo assim, como você é um cara que cuida de corpo, fala de corpo, mente, espírito, eu costumo dizer, eu posso na academia do corpo, eu escolho ir amanhã para academia e faltar depois. Posso ou não posso? Pô, Na academia da vida eu não tenho escolha. Eu acordo tendo que treinar minhas emoções. Eu acordo tendo que lidar com a minha esposa. Eu não tenho como faltar disso, cara. E se você é sozinho, não tem como. Você vai lidar com diversos problemas todos os dias. Vai vir muitas dúvidas, crenças, crises, problemas ocultos que você nem sabe dar nome para eles e você não tem habilidade para lidar com eles. Eu entendo que todos os dias eu tô numa academia. Eu acordei, abri os olhos, eu tô numa academia que se chama Academia Vida. E aí, quando se fala de casamento, trazendo para o casamento, que esse tema é muito longo, nós teríamos que fazer uma imersão de fato para falar só sobre casamento. Quando se trata do casamento em si, o que eu vejo a maior deficiência é que os homens da atualidade fogem o tempo todo do tema casamento por essas questões. Eles querem conectar a parte de baixo o tempo todo, mas conectar a parte de cima, poucos casamentos. E muitos casamentos que estão doentes que já acabaram com uma fachada bonitinha e com vitrine bonita no Instagram. Eu acho lindo quando você fala com total transparência. Eu sou homem, mas sinto vontade de pegar outras mulheres. Qual que é? Você tá deixando bem claro que você é um homem, você tá falando assim do teu lado selvagem, né? É o lado viril, ué. Seu lado automático, o lado automático do homem Por de isso que eu não dou fato. brecha. É esse que é o código. Então Eis você a já se questão. conhece, não dá Eis brecha. a questão. Mas aí quando você falou, e deixando bem claro para as pessoas aí, eu tenho vontade de comer outras mulheres. Vou falar até no seu tom, tá? Eu tenho vontade de comer outras mulheres. E tipo assim, ele tá mostrando o lado do homem dele. Ou seja, eu posso ser bem ousado em dizer, o lado cachorro, que talvez é o lado que você vive aí. Todos nós temos nosso lado cachorro. Eu não posso mentir. E o cara vai Eu- olhar e falar assim, mano, ele tem o mesmo problema que eu, só que a diferença é que eu me controlo. Exato, E você não. vive no modo cachorro o tempo Um todo homem e que eu domo o governa a si cachorro. mesmo é mais forte que 1000 homens numa Acabou. guerra. Exato. Esse é o Boa. jogo, ué. Boa. Eu Provérbios. sempre treinei minha esposa em dizer assim, você tá vendo você aí no espelho? Tá vendo eu? Eu sei que eu não sou o cara mais bonito que existe nessa terra, cara. Eu sei que você saiba que você não é a mulher mais linda que existe. Eu não posso chegar e dizer assim, você é a mulher mais linda que existe no universo. É hipocrisia total. Mas eu escolho descobrir a beleza oculta que está por dentro dela, ela faz isso comigo o tempo todo. Se você for entender a parada do Jardim do Éden, não teria acontecido aquela catástrofe, nós não pagaríamos o preço por isso anos e anos e anos, se eles aprendessem a descobrir o jardim. Mas eu não estou falando do jardim terra, Jardim mente, jardim mente. alma. Eu quero descobrir o que, que tem nessa mulher, não é possível, cara. E se nós aprendêssemos a descobrir a nossa mulher todos os dias, até os pontos, porque existem casais, Adonis, que estão casados 20, 30 anos e a mulher nunca conheceu o orgasmo. Pode crer. Teve uma palestra uma vez que eu perguntei, tinha mulheres por perto, eu perguntei. O cara acabou com o casamento. do Não, cara, de tirou verdade. o cara. Eu Quem já perguntei. teve orgasmo? Não, a Quem mulher nunca teve perguntou se levanta orgasmo. do cara do outro? Não, Adonis, a mulher perguntou se Eu quero orgasmo. O que, que era buscar. orgasmo? Ela não sabia o que era orgasmo. Me Mentira. desculpa. Ergueu a mão, alguém tem uma dúvida, ela falou assim: o que, que é orgasmo? As pessoas ficaram puta da vida assim. Se ela não sabe o que significa o nome orgasmo, será que ela sabe o que, que é a ação de um orgasmo? Aham. Estava numa entrevista para escrever um livro, para você ter ideia. E uma senhora de 74 anos de idade, 74 não, 84 anos de idade, ela falou assim: estive casada com o tal. Foram 56 anos de casado. Eu não amei ele. E eu nunca soube o que foi ter esse tal de orgasmo que você tá falando aí, meu filho. Nu. Aí eu, o quê? Baixava o zíper, plu, Acabou. vai dormir.
E aí, provavelmente o sujeito tinha uma ejaculação precoce que nem sabia dar nome pra isso na época, 84 anos atrás. Não existia a palavra bullying, não existia a palavra ejaculação precoce, não existia desenvolvimento pessoal, não existia a palavra coach. Esse pessoal veio trazendo gerações doentes. Eu acredito que o teu caso foi de gerações passadas doentes, Claro, que sempre. foi se derramando Vítimas de outras de vítimas, né? vítimas de outras vítimas. Mas contudo eu dou graças, porque os meus ancestrais, todos os problemas que aconteceram no passado me servem de placa. O nosso passado é um banco de dados poderosíssimo. Eu tenho que saber, caraca, por que que eu penso assim? Por que que eu ajo assim? Por que que tá dando merda aqui? O banco de dados muitas vezes é o teu pai, é tua mãe, é tua avó, é seu tio. Boa. Entende? Eu uso os meus parentes e os meus problemas hoje como banco de dados. Por que que eu agi assim? E de fato, você vê uma mulher linda no elevador, cara, e ainda mais naquele dia que a tua mulher não pode te servir, o que que acontece contigo? Ele, putz, eu tenho que desviar os olhos. Só que aí eu criei um loop. Você falou do seu loop de 5, né? Que Uhum. é. Você falou aí especificamente do seu loop. Eu comecei a desenvolver meus loops porque eu me assustei com a minha geração Não, esse passada. aqui que eu Os expliquei pilares. é um método, É o Um método. método Esse é o método. cientificamente comprovado para Cientificamente. transformar qualquer mente. Eu, ao Não longo do entendi do tempo. loop, eu também tenho para desviar o pensamento. Exato. É um driver, né? Exato. Se você for se autoanalisar o tempo todo e documentar seus passos, você vai todos os dias escrever capítulos novos dos seus livros e você vai criar um manual de sobrevivência para você mesmo, personal. Eu costumo dizer que no meu laboratório de desenvolvimento pessoal, eu sou o rato. Eu desenvolvo as fórmulas e aplico em mim mesmo e vejo o que vai acontecer. Por que que eu pensei assim? Por que que agora eu pensei como um cachorro, mano? Não é possível. Eu olhei e comecei a pensar, comecei a criar uma cena de masturbação pelaquela mulher. Como assim, mano? Aí vem o espírito da verdade, o DNA de Deus e traz pra mim sempre pilares. Presta bem atenção. Por que que você sentiu isso? Mano, é muito louco. Quando você para pra conversar com o teu eu, você não está conversando com o teu eu ego, com E minúsculo. Você está conversando com o teu eu, o eu sou. Que é o lance de Moisés. Moisés recebe uma parada de Deus lá no monte. Você vai entregar um recado pro povo egípcio. Ele pergunta, mas quem? Eu vou avisar que quem me passou esse recado. Ele fala assim, o eu sou. Quando você começa a conversar com o seu eu, que na verdade é Deus, ele começa a te dar resposta de tudo, cara. Só não pergunta coisa imbecil. Por que que o céu é azul? Coisas que não tem sentido nenhum perguntar. Mas eu fui sempre de perguntar. Por que que eu senti isso? Isso é pecaminoso. Eu tinha a referência dos tios que tinha casado 5 vezes, que tinha filhos espalhados para tudo quanto é lado, que recebia um salário mínimo e agora é pensão, pensão, pensão. Eu falava, mano, eu não quero viver isso, mas eu percebi que isso ia se repetir na minha vida. E Aí aí, dizem essa tal de maldição hereditária, né? Que maldição não é uma hereditária. maldição espiritual, é uma maldição Exato. comportamental. Exato, só que aí quando eu vejo, quando você confessa e deixa bem claro, eu também deixei claro aqui, que eu sou um ser humano, que tem o lado cachorro, tem um corpo aqui que tem desejos pecaminosos, sim, e nunca, é uma deixa para nós treinar o espiritual todos os dias, porque uma vez santo não é santo para sempre. Uma vez que eu perdoei, esse perdão ele tem que ser treinado novamente, porque senão a pessoa que você um dia perdoou, você pode voltar a odiar. É. Todos os desenvolvimentos pessoais e espirituais, eles são treináveis todos os É dias. consistência, né, mano? Só que aí quando fala do diante ao pecado, eu sempre penso, da onde esse desejo veio? Por que que ele se apresentou pra mim agora e onde ele vai terminar? Cara, é Paula, na hora eu escolho a santidade ao invés da promiscuidade. Quando eu vejo de onde veio, e quando eu penso em pecar, quando envolvendo mulher, né? Quando eu penso, cara, eu antecipo a cena. Eu vou lá e depois dos minutos de prazer, o que me resta? Se todo homem pensasse, acelerasse o filme, sabe? No filme tem como você acelerar ou deixar lento, ou maximizar, minimizar. Quando você acelera esse filme do pecado na tua mente, fala assim, e depois que eu levantei daquela cena, e depois que eu fiz assim, né, Adonis, ó, e depois do leite derramado, como eu estaria me sentindo? Você vai se sentir, uau, como eu sou foda. Ou você vai estar se sentindo um merda. Eu acelero o meu pensamento. Eu falo, eu já sei o que acontece. Eu já percebi o loop. Todas as vezes que eu caí nessa desgraça do pecado, vai ser dor. Funciona assim, ó. Prazer imediato, dor prolongada. Eu prefiro uma dor imediata, que é a dor da renúncia, e o prazer prolongado. Trocou o loop. Acabou. Muito legal, mano. Acabou. Quando você, homem, trocar esse loop, eu vou pegar o que é dor de início, dor da renúncia. Eu tô renunciando esse cachorro que tá aqui. Eu renuncio o cachorro e quero viver um homem. Mano, já coloca aí na prática aí, vamos pra prática. O que você vai anotar aí agora que você precisa renunciar?
Uma vida de adulto, mano, é uma vida que se renuncia. Então, o que que você vai renunciar? A maioria aqui deve ser uma audiência de homens. Então, coloca aí, irmão. É a pornografia que você vai renunciar? É o adultério? É alguma droga? É alguma improdutividade? É uma série que você se perde, fica assistindo série toda hora, parecendo um pandiango? É um relacionamento tóxico? É você que não se enxerga como Deus te enxerga e você acaba se curvando pra qualquer mulher, pra qualquer relacionamento tóxico, pra qualquer vício emocional? Que é que você vai renunciar? Faz o seguinte, mano, anota aí no seu notas do celular agora mesmo. Anota aí, ó, vou renunciar a isso, vou renunciar a isso, vou renunciar a isso. 3 coisas pelo menos você renunciar nos próximos 30 dias. E começa a usar essa tática, essa técnica que o Jackson nos apresentou aqui relacionada ao loop, velho. Já pensa no final, mano, eu vou me masturbar, ok, o que vai Eu já acontecer? vi Eu tô isso com antes. tesão, pá. E Aí no depois? final eu vou ficar como? Culpado, vou me sentir sujo, vou cair de novo no vício, vou ficar abrindo brecha para um montão de questão espiritual, mental, emocional, física, porque você fica sem energia. Ah, deixa eu dar um código pra você. Sabe por que, que até os 30 anos é mais difícil do homem prosperar? Porque ele dissipa muita energia. A energia mais poderosa é a energia sexual. Então o cara pega a Perfeito. energia sexual, que é a mais poderosa, e até os 30, 35, tem cara que até os 70, que é os caras que você citou aí, que tá viajando na vida com uns 40, 50 anos, ele tá dissipando energia. Mas eu tenho dinheiro. Dinheiro não é prosperidade. Você não pegou o código, moço. Dinheiro não é prosperidade. Prosperidade é crescimento. Você não pegou. Então o que você tá fazendo às vezes? Você tá dissipando energia. Por isso você tá deixando de prosperar. Quer prosperar mesmo? Mostra os frutos aí. Que frutos? Sua família, seus frutos de sucessão, seus frutos de empresa, de propósito no mundo. Tanto que você tá colonizando a terra com a cultura do reino. Porque às vezes você tá só sendo uma marionete do demônio pra cultura do mundo. É tipo assim, mano, tem gente que o demônio tem que se esforçar e com você às vezes ele nem se esforça, você trabalha pra ele de graça. Vai esse otário lá longe, moço. O que que você vai renunciar? O que que você vai renunciar hoje? Toma uma decisão, mano. O que que você vai denunciar? Boa. Quando você fala para observar os loops, se nós observarmos, nós vamos nos tornar o quê? Quem observa demais torna-se sábio. Juntou duas coisas. Observo bem e tenho temor a Deus. Temor a Deus é o princípio de toda sabedoria e a observância ela é a matéria-prima de toda a sabedoria. Se você começar a observar o loop, só é olhar para os seus ancestrais. Começa a olhar o que deu de errado lá no passado e você fica tranquilo que vai se repetir em você se você não desligar o botãozinho do automático. O Adonis é uma réplica do pai, do vô, do tio, se não apertar o botãozinho do desliga. Aí a pergunta é, agora você que está assistindo aí, como que está seu automático? Eu sempre pergunto isso nos podcasts, como que está o seu automático? O seu automático define para onde você vai. Como está, você é aquilo que você faz naturalmente. Eu tenho que exercer tanto o domínio próprio ao ponto de o domínio próprio ser meu automático. Eu levanto e eu tenho sempre duas opções. Esse caminho é de morte, esse caminho é de vida. E como eu acredito que nós já nos encontramos algumas vezes na Set Church. Pode ser. Sim, na Set Church. Eu frequento lá, O apóstolo fala sempre sobre essa questão que o diabo não é criativo, ele é o quê? Repetitivo. Se você vê tudo que se repete, não é possível, cara. A palavra, a Bíblia, só está diante de nós. Ela serve como manual de vida. Só que sabe o que eu tiro bastante da Bíblia? Tem muitas pessoas que encontram a Bíblia, na Bíblia subsídio para pecar. Olha lá, Davi foi o quê? Adúltero, mas foi rei. Aí as pessoas falam, não tem problema. Eu tô buscando o reinado, mas não tem problema adulterar. Davi adulterou. Não, lá só tá escrito que ele adulterou para que você não precise errar na onde ele errou. A Bíblia não passa pano pra ninguém. Não, ela tá mostrando. Tem E pessoas que teve pegam disciplina, as pessoas subsídio. têm que ler a Bíblia, Pegam porque teve subsídio disciplina, no morreu pecado. gente que saiu, Exato. o bagulho moeu lá, hein? Exato. Teve peste, pau Exato. quebrou. É mais importante nessa vida que nem mais uma vez eu falo do carinha aqui, ó. O pior negócio da sua vida veio justamente do pior ano da sua vida. O Pablo lançou o curso pior ano da sua vida e quem era inteligente, quem era sábio fez direitinho e prosperou. Só que você sabia que eu encontrei com muitas pessoas que não conseguiram concluir no meio do caminho, que foram atropelando princípios, propósitos, foram atropelando tudo. Eu preciso prosperar, prosperar, prosperar. Vários casos que aconteceram nesse Alphaville que jamais eu iria citar nomes de caras que deixaram a esposa na sua cidade, veio pra cá e qualquer hora a gente se encontra aí. Quando eu prosperar aqui, você vem e aqui ele encontrou com uma outra mulher. Deu a gozada rápida, que é a desgraça da humanidade, que é a tal da gozada rápida.
Inclusive, depois eu quero até falar sobre qual foi o fruto do pecado. Nem sei se vai dar para nós falarmos aqui, como que tá o tempo aí. Mas eu tenho uma tese que eu já ouvi de outras pessoas e faz muito sentido. Diz que o fruto do pecado ele está completamente associado a um pecado sexual. Porque não é possível. Comi uma maçã, percebi que tô nu. Ó, porque eu comi uma maçã, percebi que tô nu e agora eu tô com vergonha porque comi uma maçã. Essa conta não fecha. Tem alguma coisa a ver com pecado sexual, alguma coisa do tipo, porque eles perceberam que estavam nus. Eu abordo no pior negócio da sua vida que toda a desgraça da humanidade está num sexo precoce, está numa gozada sem propósito. O tempo todo. Se você for perceber, o loop do diabo está na repetição de padrões. É só você perceber a repetição. Como você falou aí, sempre assista o filme de trás para frente. O filme do pecado, assista ele de trás para frente. Qual que é o final? Eu tenho certeza que diversos homens que são casados pensaram de ir pular a cerca. E mulheres também, é que as mulheres falam menos, tá, Adonis? As mulheres falam menos. Até o tá? cara às vezes não tem coragem de falar a verdade. Elas têm os seus desejos, mas elas não são como um homem que olha pra mulher e fala, olha, que gostosa, mas elas têm seus desejos. E quando você olha uma cura, e nós já vamos encerrar, uma cura para a sociedade, é elas começar a assistir o filme de trás para frente. Eu achei lindo quando eu vi um pregador uns dias atrás dizendo que os filmes de Hollywood, eles são construídos de trás para frente. Pega como vai ser o final para construir como é o início. Se você começar a assistir a tua vida e o que você tem praticado, tenta enxergar como é o final. Se o final é de dor, de percas, de danos, de remorso, você é o protagonista dessa história. Você é o cara que pode montar todo o cenário e atuar. Protagonismo nada mais é que você saber se filmar e ser o ator ao mesmo mas tempo. você sabe que o louco que eu vejo é que as pessoas elas têm essa consciência, irmão. Ela sabe que ela vai se fuder. Tipo assim, eu trabalho com pessoas que são viciadas. Então o cara que é viciado em pornografia, ele sabe que ele tá fudido. A pessoa que tá obesa e viciada em açúcar, ele sabe que ele vai se fuder. Ele sabe. O Drauzio Varela saiu falando há décadas. Se você fumar cigarro, você tem risco de câncer de pulmão, você tem risco de morrer mais cedo. Diante disso, as pessoas sabem. Aí que tá o rolê. Não é a gente falar pra pessoa igual o Drauzio Varela, irmão, você vai assistir o final do seu filme, aí você vai ver que as paradas elas vão dar errado, velho. Examina sua consciência e muda. A pessoa sabe. Nós temos 5 vozes que falam com a gente. Uma das vozes é da consciência, a outra é do Espírito Santo. O Espírito Santo leva pro desafio a consciência. Fala assim, o que você tá fazendo é errado, muda. A pessoa sabe. Por exemplo, um ladrão, um assassino, ele não consegue botar a cabeça no travesseiro se ele não justificar pra cabeça dele, pra consciência dele, o porquê que ele tá fazendo aquilo. É por isso que quando ele vai roubar alguém, ele fala assim, seu bunda mole, seu pilantra, vagabundo, passa a carteira. Ele tá falando pra ele. Ele tá falando pra ele, ó, essa pessoa é vagabunda, então pede a carteira dela. Você já foi assaltado? Já. Eu já fui assaltado à mão armada. Os caras falavam assim pra mim, você é playboy, mano, você tem oportunidade, eu não tenho. Então você vai conquistar tudo de novo. Aí que os caras falavam, meu irmão. E eu olhava pra ele assim e falava, meu irmão, esse cara nem sabe de onde que eu vim. Esse cara é louco, mano. Ele nem sabe que eu acordo todo dia 4 horas da manhã, eu vou dormir 11h30 da noite. Esse cara é louco. Eu dava aula de personal na época, né? Mas enfim, o cara precisa passar um pano na cabeça dele. Então, o jogo, pra mim, Jackson, agora eu vou falar como neurocientista, não é só você saber que vai dar merda. Pra mim Bora. você reconhecer que vai dar merda. Esse é o primeiro Sim, passo. Primeiro passo. Você sabendo que vai dar merda, é você desbloquear, mano. Por quê? O jogo é inconsciente. Tanto é que você concorda comigo na questão do automático. Nós somos seres automáticos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar pra onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar na minha vida? Onde é o botão do desliga? Aqui. Ok. Onde é o botão desliga que você chama, eu chamo de reconhecer. Aí eu levo pra consciência. Ok. Quero chegar aqui, tem um conceito que eu tô fazendo, vai dar merda. As pessoas não conseguem atravessar essa linha aqui. Qual que é esse jogo aqui? Porque todo mundo que a gente for prestar atenção, perguntar pra ele, mano, você fuma maconha, você acha que é certo? Não, eu sei que é errado. Mano, você usa droga, você acha que é certo? Não, eu sei que é errado. Mano, você come outras mulheres fora do casamento, você sabe que é errado? Não, eu sei que é errado, eu quero mudar, mas eu não consigo. O que você tem que fazer, mano? Boa. Você tem que desbloquear essa desgraça da sua vida. Aí vai ter outra pergunta. Como desbloquear? Desbloquear e você fazer ou a porra da imersão do Jackson, ou você vem no MCA e desbloqueia. Boa. Aí você tem que fazer o quê? Ou você tem que vir fazer a imersão, aprender a desbloquear, ressignificar, e aí sim aqui tá os dois jogos, dando como. Que pra mim é a jornada de metanoia. Neuroprogramar e instalar novos hábitos. O lance é o seguinte, um hábito é um vício é um hábito. Os dois são comportamentos automáticos. Qual que é a diferença do vício pro hábito? O vício te afasta do seu propósito, o hábito te aproxima. Olha pra tua vida e examina, faz um exame de consciência. Primeiro leva pra consciência, igual o Jackson nos propôs. Eu acho que esse é o mais importante. Só que
E a prática? A prática é, examinei na minha consciência, o que eu vou fazer? Isso aqui tá me levando pra onde eu quero ou tá me afastando? Se é fumador de maconha, tá te levando pra onde você quer ou tá te afastando? Se é cheirador de pó, tá te levando pra onde você quer ou tá te afastando? Se é adúltero, tá te levando pra onde você quer ou tá te afastando? Examine e verifique. Se tá te afastando do que você quer, do que você deseja chegar, é um vício. E aí você vai entender, esse vício você sempre vai ter treta com ele. Sempre. Já tá trilha aí, velho. Então aí você vai ter que se esforçar pra instalar um hábito. Aí entra o quê? Entra motivação e entra expectativa. Como assim? Motivação é o propósito. Por que você faz o que você faz? Você tá aqui, você tem um propósito. Com certeza. E eu tô aqui, eu tenho um propósito. Nós dois temos motivação, nós não estamos na disciplina aqui. Inclusive a disciplina trabalha para motivação. Anota que não tem no Google. Não existe disciplina sem motivação. O cérebro tá toda hora perguntando assim: quanto que vai custar? Quanto tempo vai ser isso aqui? E qual que vai ser minha recompensa? Todo momento, vou mijar. Quanto que vai custar? Qual que é o tamanho do custo? Quanto tempo de custo? Qual que é a recompensa? Vou comer. Quanto que vai custar? Quanto tempo de custo? Qual que é a recompensa? Vou transar. Pornografia. Vou fazer dinheiro. Vou trabalhar. Vou estudar. Sempre tá fazendo esse cálculo. Aí no seu cérebro você tem que entender. É por isso que eu tenho que ter um motivo muito importante para, por exemplo, acordar. É por isso que eu tenho que ter um motivo muito importante para casar. É por isso que eu tenho que ter um motivo baita importante, por exemplo, para ser um homem de verdade nos dias de hoje. Porque o restante é tudo moleque muito louco, pseudo-homem. Acha que é bonito fazer um montão de coisa. E aí que tá o jogo. O jogo tá onde? Para encerrar. Expectativa. Mano, se eu tivesse que dar um código pra você aqui, pra você sair e falar assim, mano, muda a minha chave, Adonis, toma, vou te jogar a chave aí, segura. Pronto, pega aí agora, acopla aqui no seu cérebro e gira. O jogo é de expectativa. Por que as pessoas desistem no meio do caminho? Você falou, citou o pior ano que é o programa do Pablo. Por que as pessoas desistem no meio do caminho? Falta de consistência. Por que falta de consistência? Porque as pessoas se frustram. Por que elas se frustram? Porque a expectativa dela tá no lugar errado. Presta atenção, o jogo é o seguinte, a expectativa versus a realidade vem, engole sua expectativa, você tem frustração. Frustração, ela envolve com a sua autoimagem. Sua autoimagem, ela começa a ficar baixa. Quando ela fica baixa, você não tem mais propósito de vida, você não se auto-reconhece, você não se autogoverna, você começa a pagar madeira pros prazeres da vida. Por quê? Porque aí a sua serotonina, a sua felicidade vai estar nas coisas rápidas, mundanas que você consegue carregar. Açúcar, pornografia, mulherada, homem, pinto, perereco, o que você quiser, você tá lá no prazer imediato. Por quê? Porque você não mais se reconhece. Onde começou essa treta? Na sua falta de expectativa. Você não sabe colocar expectativa nas coisas. As pessoas têm que aprender a colocar expectativa. Por exemplo, vou começar na internet. Onde está a sua expectativa? Eu quero ter 1 milhão de seguidores. Tá errado. Pra quê? Pra quê? Não é nem o pra quê. Isso é importante também perguntar, porque é o homem do propósito, do pró. O homem do pró já tá no por quê. Tá certo. Mas eu vou ainda além. Se você me permite, Jackson. A pergunta é, mano, você vai meter uma expectativa que ela é muito frágil, velho. Como assim, Adonis? Mano, sua expectativa é ter 10 mil seguidores. A sua expectativa, ela tá sempre no resultado. O que vai acontecer quando você não atingir o resultado? O que vai acontecer quando demorar esse resultado? Eu já sei. No primeiro desafio, você desiste. Porque a sua expectativa tá no lugar errado. Porque na sua cabeça você olha pro Jackson, o cara tem um podcast, o cara fala bem, se veste bem. E ele falou que não sou o cara mais bonito do mundo. Não, é um cara bem apresentável aqui, viu, velho? Tem que te falar. Obrigado. Aí é o seguinte, o cara, ele tá aqui, você olha pra ele, você tá comparando o capítulo 100 dele com o seu capítulo 1, mano. Você é louco, isso aí é comer o seu cérebro com farinha. Aí onde tá a sua vida? Eu vou começar no digital, vou abrir meu podcast. E aí eu vou convidar o Adonis vai aí. Às vezes eu não vou, nem vou ver sua mensagem, mano. Então o que você tem que entender? Você tem que colocar sua expectativa. Não naquilo que você não controla, que é o resultado. Você tem que colocar naquilo que você controla. No seu raio de alcance. É isso. E onde que eu controlo? Meu comportamento hoje. Então presta atenção. A partir de hoje, já coloca um código aí. Eu quero emagrecer 30 quilos. Se a expectativa está no resultado. Seja a pessoa que vai fazer... Nós estamos em julho. Junho. Nós estamos entrando em junho. Eu vou ser a pessoa que vai fazer 180 treinos até o final do ano. Eu vou ser a pessoa que vou treinar todo dia. Eu vou entrar no digital, eu já quero bater 10 mil seguidores. Não. Seja a pessoa dos 180 vídeos. Seja a pessoa que vai fazer um vídeo por dia.
Seja a pessoa que vai responder 10 caixinhas de pergunta por dia. Seja a pessoa que vai montar o seu Instagram. Seja a pessoa que não, eu quero fazer minha imersão vai bater 10 mil pessoas presencial. Não, mano, seja a pessoa que vai fazer 4 imersões no ano. Seja a pessoa que vai fazer uma imersão por mês. Seja a pessoa que começa na praça, faz uma imersão na praça todo mês. Seja a pessoa que coloca sua expectativa naquilo que você controla. Porque aí, irmão, você é invencível. Mano, quem que vence uma pessoa que tem medo? Quem que para uma pessoa que tem medo? Quem que para uma pessoa que não desiste? Ninguém. Nem o capeta. Ninguém. Agora sabe o que acontece? Você coloca sua expectativa no resultado. Vem a realidade, come esse resultado, o capeta olha pra você e fala assim, e aí, peitudão, vamos ver se você vai dar conta. Você olha e fala, eu sou ruim. Você é tão ruim de autoimagem que quando você olha um resultado que não tem nada a ver com você, que dá errado por um teste seu, você começa a se autoculpar, se autoflagelar. Que bosta, moço. Resolve sua identidade e saiba, você foi chamado. Se você foi chamado autorizado e você tem o mesmo espírito do Deus vivo aí no meio do seu peito, como que você não vai fazer as coisas? Você não sabe governar aqui, ó. E eu tô te dando um código mais poderoso que eu peguei na neurociência, velho. 9 anos de estudo e produção de ciência. Um código que eu posso te colocar pra você colocar hoje na sua vida na prática. Expectativa. Cuidado aonde você coloca sua expectativa. A mãe da frustração. Expectativa, a mãe da frustração. É isso. E nós estamos vivendo nessa era de vitrine. As pessoas estão mais do que nunca aqui, ó. Story. E eu coloquei uma frase, não sei se já existe, inclusive vou ter que registrar ela. O excesso de opções gera confusões. Eu tenho muita opção de tudo o tempo todo. Hoje, para nós estarmos aqui com o microfone na frente, não sei se procede, você pode dizer, ô Adonis, que falar em público dizem que é o segundo maior medo depois da morte. É o maior medo. É o maior medo. É o maior medo. O maior medo da falar em público, segundo é a morte, terceiro é de cobra. Você sabia que tem pessoas que nós convidamos para estar aqui, elas falaram não? Eu já convidei pessoas para palestrar que tem um baita de um conteúdo, elas falaram não. E eu comecei a desbravar isso. Por que que essas pessoas disseram não para algo que iria promover a mensagem delas? Aí que eu fui entender. É esse lance da comparação. É esse lance... Depois que o Pablo veio para Alphaville, teve muitas pessoas que falam assim, eu nem vou me posicionar mais, não tem nem como estar em Alphaville, não tem nem como falar que eu tenho uma imersão num lugar onde o Pablo está por perto. Porque é esse lance da comparação. Caraca, como que eu vou fazer como o Pablo? Mas não é pra você fazer como o Pablo. Existe o jeito único, Adonis, peculiar de ser. Ninguém vai ser o Adonis. Ninguém vai ser o Jackson. E as pessoas estão nesse lance, modelando. E como eu trabalho também com posicionamento de imagem, eu sei que se um blazer foi feito sob medida pra quem? Pra você. Pra mim. Serve em você? Nunca. Não vai servir nunca. As pessoas precisam encontrar qual que é o molde de sucesso delas. É roupa sob medida e o sucesso é sob medida. E ponto. É isso. É uma das doenças que está acontecendo na sociedade. E quando eu fui entrevistar essas pessoas, Adonis, que tem medo de lidar com isso aqui, é justamente porque elas estão querendo ir para um raio onde elas não têm alcance. O que as pessoas vão pensar de mim? Você consegue pensar o que as pessoas estão pensando de você? Nunca. Eu nunca vou ter alcance sobre o que as pessoas estão pensando de mim. E agora está no momento de você entender o que você sabe de você. Está no momento de você procurar se autoconhecer. E aqui nós deixamos chaves poderosas para você se auto-imergir. Essa sessão foi bem profunda, por sinal, dá até vontade Bem de massa, estender a tarde aí. Eu já imagino o que vai ser uma collab de uma imersão aí, Adonis. Isso é bem legal, ué. Vamos... Se for para impactar vidas, aí transformar e levar o Eu já pensei numa collab aí para nós fazermos uma imersão e deixar uma tarde aí para você desbravar, explanar todo esse assunto que você domina. Mas você que acompanhou até aqui, nós gostaríamos muito de prolongar, mas acredito que até aqui já foi suficiente. E a dica final que eu dou para você: converse com o teu eu, abaixe o volume do mundo, se escute, encontre seu molde de sucesso. Não existe ninguém que parece com você nessa terra. Você é peculiar, você é único, você é especial. Só precisa se encontrar, só precisa se achar. E aqui nós deixamos chaves poderosas para que você possa pegar e montar seu quebra-cabeça, se desbravar, se aprofundar, progredir e prosperar. Adonis, se você tem uma mensagem final, manda aí. Assim como você costuma voar com os 2 pés no peito, manda aí para quem tá lá sentado no sofá. Irmão, vamos lá. Abra sua boca. Fale mais, mano. O problema não é o barulho dos maus. É o silêncio dos bons, mano. Você tá vendo um montão de coisa errada. O que eles querem fazer é gerar uma normose. O que é normose?
É uma parada que o marxismo trouxe, até antes do Marx, de dominação de população em massa, que é o quê? Normalizar aquilo que hoje é um negócio que é incabível na nossa mente. Só que eles vão repetir tantas paradas, você aceitando que vai ficar normal, mais ou menos ouvido pelos seus filhos, pelos nossos filhos, os nossos netos já vão achar normal e os nossos bisnetos vão estar praticando. Então, quando você não abre a sua boca, pessoas morrem. Abra mais sua boca, se posicione. Posicionar não é se ofender ninguém, é se ocupar um lugar. E posicione-se da forma como que você sabe que você é. Não precisa fazer um personagem, não precisa ser uma outra pessoa. Não precisa fingir que é bonito ser feio, qualquer coisa da sua cabeça. Presta atenção. Se posiciona do jeito que dá, como que você tem. Porque você vai entender que Deus já te chamou e o que Deus quer é que você possa usar essa sua boca para salvar vidas. Então, abra mais sua boca, transborde o que tem dentro de você, pegue o talento e não enterre-o. Transborde, multiplique. O seu óbvio é o milagre de alguém. Uau, uau. O seu óbvio é o milagre de alguém. Aquilo que é simples para você é o extraordinário do outro, só para complementar. E você viu que o papo é de profundo. Estamos chegando ao final de mais esse episódio. Adonis, só passa suas redes sociais, fala também da tua imersão para quem está te assistindo aí, que agora eu tenho certeza que ficou muitas pessoas curiosas para querer conhecer Adonis mais. Carnevale 1 no Instagram, o YouTube é Adonis Carnevale, mas se você, mano, for meio mimizento, não dá conta, não me segue, você não vai dar conta. Você vai se lascar. Tem gente que chega pra mim nos comentários, às vezes, falando assim, nossa, agora você postou algo que eu curti. Não, ele falou assim, nossa, agora eu gostei desse conteúdo, concordo com você. Eu falei, irmão, o cara achou que eu ia ficar feliz, né? Aí eu mandei assim pra ele, irmão, eu não tô aqui pra te agradar, mano, que conversa é essa? Que loucura é essa? Você tá achando que eu tô aqui fazendo conteúdo pensando, eu vou agradar você? Cagar no mato. Então é o seguinte, você tem maturidade? Me segue. Boa. Quer ir pra um próximo nível? Me segue. Propósito, performance, propósito, performance e prosperidade. Não inverta a ordem. É isso. O MCE, o que é? Uma imersão de alto impacto, onde eu peguei 9 anos dentro de laboratório e ambulatório de primeiro episódio de psicose, transtornos mentais, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, síndrome do pensamento acelerado, e criei um método passo a passo, cientificamente comprovado, onde aborda as 3 esferas do eu, no autoconhecimento, na identidade, no propósito, principalmente no desbloqueio, na neuroprogramação e na instalação de hábitos, na saúde, na mente, no corpo e no espírito, para que você possa de uma vez por todas prosperar aqui nessa terra. Então o MCE, Mente, Corpo e Espírito, ele tem esse objetivo, uma imersão de 2 dias. É como se eu pegasse, te convidasse para você entrar num barquinho comigo, aportasse aqui num porto, a gente resolvesse seu barco, você partiria num barco diferente para ir viver a sua vida plena e viver aquilo que Deus já te chamou para viver. É sobre isso, mano. Essas são as falas finais do Adonis Carnevale. Convido vocês para ficarem com frequência acompanhando o nosso ProNamecast, que é sempre um papo profundo, progressivo, próspero. Fica conosco. Até o próximo episódio. Jackson Marques, segue aí nas redes sociais. Eu sou o Jackson Marques. E fique por dentro de todo esse movimento pró que tem promovido vozes, mensagens, posicionamentos. Até a próxima. Tamo junto. É nóis.